Fala turma, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aí. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso mini curso de Geometria Plana Básica, né? Só reexplicando como funciona. A gente acabou o programa de Matemática Básica, né? Acabou o nosso extensivo Matemática Básica. E até chegar na revisão, né, eu vou fazer 2 mini cursos de Geometria Básica, né, como eu já tinha prometido desde o começo do ano. O primeiro mini curso, né, com 5 aulas. Essa vai ser a segunda das 5 aulas, a primeira já está postada. Geometria plana, beleza? Então, 5 aulas de geometria plana básica. Acabar esse mini curso, a gente vai ter um mini curso de geometria espacial básica, certo? Mais 5 aulas também. Vai acabar mais ou menos na metade de novembro, onde a gente vai começar a nossa revisão. A revisão que realmente está muito boa, ela está bem completa. A gente vai tentar passar por todos os pontos mais importantes que a gente viu de matemática básica, né? Desde o começo do ano até os dias de hoje, beleza? E então vamos nessa, segunda aula do nosso mini curso de geometria plana. Seguinte, a primeira aula dessas 5, falando de geometria plana, né, a gente discutiu que o surgimento da geometria euclidiana, né? Falamos dos principais elementos, não só da geometria, como da matemática em si, né? A gente discutiu axiomas ou postulados, teoremas e quais os caminhos que se precisa percorrer até chegar nos últimos conceitos, né? E demonstrações das coisas, beleza? Desde os conceitos primitivos até os teoremas. Então, assim, é importantíssimo que a gente, por mais que você tenha sido no final do ano agora, tenha visto geometria básica, né? A gente tem esse entendimento que as coisas seguem um passo a passo natural, né? Não só na vida, como até na parte da matemática, na parte dos números, tá certo? Então, assim, a gente tentou destrinchar, né, tudo bem, de forma bem didática, para poder a gente ter essa ideia, né, do que todo, para se chegar num teorema final, né, existe todo um caminho a ser percorrido, beleza? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Essa primeira aula, né, de geometria plana básica, foi uma aula bem conceitual, né? A gente discutiu, como a gente tem falado, axiomas, postulados, teoremas. A gente falou daqueles conceitos mais primitivos, ponto, reta, plano, né? Falou dos tipos de reta, né? Reta paralela, perpendiculares, consecutivas, beleza? Nessa aula de hoje a gente vai ver mais um pouco sobre os principais elementos da geometria básica, né? O nosso papo de hoje é sobre ângulos, beleza, pessoal? Lembrando que esse conjunto de aulas de geometria básica, né, é mais direcionado, um pouco mais direcionado para os alunos que acompanham apenas o curso de matemática básica, certo? Até porque geometria plana já foi visto com Nilo no curso principal, certo? Mas assim, eu ainda indico fortemente que mesmo você que faz o curso completo, né, você assista essa aula que você vai para fixar, né, para a gente relembrar também os conceitos mais primitivos, que é base para poder chegar no mais avançado, né, para poder até fazer um tipo de estudo espaçado, como eu sempre falo, beleza? Então, só mais uma vez a gente vai fechar o nosso extensivo com essas 5 aulas de matemática plana básica, depois 5 aulas de matemática espacial básica, e aí partiremos para a revisão, tá? Aqui na revisão, aí sim, será obrigatoriamente para todos os alunos do curso Pensar Matemática, tá certo? Fazendo aquela observação que eu fiz na aula passada, pessoal, que você não precisa saber desenhar, né, para entender e aprender geometria, plana ou espacial, ou analítica, qualquer um seja. Você tem que conhecer as propriedades, né, e os conceitos básicos apenas, não precisa saber desenhar, tá certo? Sabendo as propriedades, conceitos básicos, você fica craque, tenho certeza. Então vamos lá. Conceito mais básico para a gente começar ângulo. Ideia de convexo, né? Região convexa. Por quê? Porque se a gente usa 10 ângulos, 9 dos 10 a gente vai trabalhar com ângulos convexos, certo? E o que seria ângulos convexos? Seria a região convexa. Saca aí a definição de ângulos convexos. União de duas semirretas distintas de mesma origem, não opostas. Lembra que é semirreta, né? Lembra que existe a reta, né? Se eu tenho 2 pontos aqui, por exemplo, se eu tenho 2 pontos, isso aqui, ó, seria uma reta. Digamos que esse ponto seja A e o ponto seja B. Como é que a gente denotaria isso? Seria AB, sim, né? Quer dizer reta.
infinito para os dois lados, beleza? Se a gente trabalha com semi-reta, a gente vai ter uma extremidade, um ponto A, e ó, pro outro lado infinito, passando por um ponto B. A gente viu isso aí com bem calma na semana passada. A B, ó, como aqui, beleza? Denotação de semi-reta, o que seria um segmento de reta. Um segmento de reta é o que pode medir, né? Então, ó, duas extremidades aqui, ó. Por exemplo, se a gente tem uma figura, um triângulo, um quadrado, um losango, a gente trabalha com segmentos de retas, né? Porque é finito tanto começo como final, né? Não trabalha com ideias infinitas. Então, AB, isso aqui, ó, um segmento de reta, só um tracinho em cima, mostrando que tem, ó, um início e um final, beleza? Então, só para relembrar essa ideia aqui. Então, vamos lá. União de duas semi-retas, né? Trabalhando com ângulo aqui assim, né? Aqui, beleza? União de duas semi-retas não opostas, ela não pode ser opostas, né? Se for oposta vai ser algo desse tipo aqui assim, ó. Seria algo desse tipo. Beleza? E aqui a gente já não pode ter a ideia de ângulo convexo. Eu vou explicar por quê. Ô, Caio, mas isso aqui é um ângulo, certeza. Isso aqui é um ângulo de 180 graus. Né? Mas isso aqui não puxa a ideia do convexo. Vou explicar por quê. Então, não opostas, em conjunto com a região, convexa, né, do plano, por elas delimitadas, certo? Então, o ângulo vai ser essas duas semi-retas somado com essa região, né? Agora sim, mas de onde vem a questão do convexo, né? O que é uma região convexa? Digamos que a gente pegasse esses dois pontos aqui, ó. Vou fazer exemplo de situação aqui. Vou pegar essa região aqui, certo? Vou pegar essa região aqui, pegar essa região aqui, ó. Eu tenho certeza que essas três regiões são convexas. Por que região convexa? Digamos que a gente pegasse esses dois pontos aqui dentro dessa região e pegarmos o segmento de reta deles. Dois pontos aqui, ó. Concorda que não tem como essa reta passar em algum momento por fora dessa região, né? Ou seja, isso é uma região convexa. Por quê? Se eu ligar esses pontos aqui, ó, você está vendo que foi uma semi-reta, que ela está completamente dentro da região e o tempo todo, né? Não tem como eu fazer assim, eu começar em um certo ponto dentro da região, eu sair da região, depois voltar para a região com uma reta. Não tem como. Nesse caso aqui, ó, pode chegar a qualquer ponto que eu fizer um segmento de reta aqui, ó, qualquer ponto que eu fizer, vai estar ela completa dentro. Beleza? Não tem como eu ir para fora e depois voltar para dentro com a reta. Aqui também, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, esse, por exemplo. Beleza? Eu tenho um segmento de reta completamente dentro da região. Qualquer ponto aqui que eu pegar, vai ser, não tem como eu sair e entrar de novo. Beleza? Então, a região convexa é isso. A região convexa é você pegar um segmento de reta que ele vai estar completamente dentro da região durante todo o segmento de reta. Beleza? Se ficou um pouquinho complicado, vamos dar um exemplo aqui de região não convexa, né? Que é uma região côncava, que aí você vai entender perfeitamente, ou então relembrar. Então, saca aí uma região que não é convexa, né? Uma região côncava. Lembra que eu falei? Se eu pegar uma semi-reta dentro, né? Para uma região ser convexa, essa semi-reta ela vai estar sempre na mesma região, sempre dentro. Não tem como eu sair da região e depois voltar para a região com uma reta, beleza? Bora ver o que aqui eu posso fazer, ó. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Se eu pegar aqui essa reta, você entende que em um momento ela fica fora da região, depois ela volta? Não é? Então isso é uma região que não é convexa. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse ponto e esse aqui, existe pelo menos uma reta, tá vendo? Que eu posso desenhar ela e ela fica dentro e fora ao mesmo tempo. Outra vez aqui, ó.
Beleza, pessoal? Então, assim, essa ideia de região convexa e região côncava é justamente isso. É você ter a capacidade de desenhar uma reta, né, que ela fique completamente dentro da região o tempo todo. Se isso acontece, se a região convexa. Se isso não acontece na região côncava, beleza? E o que isso tem a ver com ângulos? Vamos ver agora. O que tem a ver com a região do ângulo convexo? Né? Porque se fala em ângulo convexo, né? Digamos que eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Tenho duas semi-retas. Você entende que a gente pode trabalhar com essa região aqui, né? Ou pode trabalhar com essa região aqui? Não é verdade? Mas assim, a gente trabalha quase sempre com essa região aqui, ó. Beleza? É por isso que tem algo desse tipo aqui, ó, para mostrar que a gente trabalha com, que assim, para mostrar que trabalha com ângulo convexo, certo? Porque, por exemplo, se tiver só esses segmentos de reta aqui e tiver algum tipo de, assim, perguntando qual o ângulo, né, tem que saber o ângulo de alguma forma, eu não sei se seria esse ângulo ou esse ângulo aqui, beleza? Por isso que tem que entender essa questão de ângulo convexo ou côncavo. Por exemplo, se chegasse na prova e dissesse que ele queria, assim, algum tipo de citação sobre o ângulo côncavo, você teria que calcular esse ângulo aqui, ó. Trabalhar com esse ângulo e não com esse, beleza? Então por isso que é importante entender o que é uma região convexa e o que é uma região côncava. Mas eu não entendi qual a relação que tem isso com isso aqui, total. Vê se essa região aqui, ó, lembra que eu falei? Que eu colocando um segmento de reta, verdade? Não tem como eu sair, ó, e entrar novamente na região, beleza? Já essa região aqui, ó, fica bem parecida com essa aqui, né? Posso chegar e, por exemplo, tô na região, passo por fora da região e entro na região de novo, beleza? Por isso que essa região aqui é convexa. Aqui é a região convexa e aqui é a região côncava. Beleza? Então, se tem alguma dúvida aí agora sobre o que é região côncava e convexa, se acabou. Imaginar como a região côncava, né, sendo o complemento, beleza, da região do convexa. Bom, ângulos são medidos em graus, né, que é justamente a amplitude, né, o quão aberto ele está. Medida de um ângulo é indicada por aqui, ó. M e justamente o ângulo, né? Esse aqui é um ângulo A. Beleza? Então, denotação, ó, medida do ângulo AOB. Beleza? Lembrando que um ângulo ele tem uma medida, ele não é a medida. Certo? É bom a gente ter essa ideia. Por exemplo, eu tenho uma massa, eu não sou a massa, né? Eu tenho uma massa. A medida é uma característica desse ângulo. Certo? Assim como a massa é uma característica minha. A medida é um número real positivo associado ao ângulo. Uma medida é um número real positivo associado ao ângulo, né? Que é denotado com letras gregas, né? Assim como o plano também. Lembra que ponto a gente denota com letras maiúsculas, né? Reta, letras minúsculas, plano com letras gregas, ângulo também letra grega, né? A gente costuma ver muito o ângulo sendo alfa, não é verdade? Alfa, beta, gama e assim já ilustrado aqui, né? Digamos que, ó, a gente tem um ângulo alfa aqui, né? Esse alfa seja 30 graus, né? Posso dizer que a medida desse ângulo AOB é 30 graus, beleza? Ou então o alfa é 30 graus, certo? Duas formas de denotar a medida de... Então, digamos que o ângulo seja 1 grau. Quer dizer que 1 grau é a menor medida dele? Não, claro que não, né? Ele tem que ter subpartes, né, em relação a 1 grau. E aí que entra minutos e segundos, beleza? O que seria ângulo de 1 minuto, por exemplo? O ângulo de 1 minuto seria a 60ª parte do ângulo de 1 grau. Cara, não entendi nada, vamos lá. Passando aqui pelos casos mais tradicionais, né, das medidas dos ângulos, para não passar em branco. Ângulo de 1 minuto, né, um com um apóstrofozinho em cima, beleza? Um tracinho em cima. 1 minuto vai ser o quê? Vai ser justamente a 60ª parte do ângulo de 1 grau. Então seria o ângulo de 1 grau
dividido por 60. Beleza? Então, o ângulo de minuto é ângulo de 1 grau dividido por 60. Beleza? Ângulo de 1 segundo se divide em graus, minutos e segundos. Lembrando que o grau não tem nada a ver com hora não, pessoal. Graus, minutos e segundos, mas não tem nada a ver com hora. Isso é característica do calendário dos babilônicos, né? Que tem a sistema de numeração com base 60, beleza? Por isso que trabalha com 60 minutos, os segundos, assim vai. Então, grau, minutos e segundos. Como seria o ângulo de 1 segundo? É a 60ª parte do ângulo de 1 minuto, beleza? Então, o ângulo de 1 segundo, com 2 tracinhos em cima, vai ser a 60ª parte do ângulo de 1 minuto, beleza? Então, 1 grau, né? Esse 1 grau dividido por 60 vai dar o ângulo de 1 minuto. Esse 1 minuto dividido por 60 vai dar 1 segundo. Beleza? Vai ser o ângulo de 1 segundo, certo? Então as divisões vão ser baseadas nessa ideia aí. Vamos lá. Uma medida de um ângulo, né, pode variar de 0 até 360, né, que é justamente uma volta completa. Na verdade, pode ser muito mais. Pode ser 1000, pode ser 2000. Né? Mas assim, em termos de uma volta, né, porque assim, chegando em 1000, ele vai ter dado mais de 1 a 2, mais de 3 voltas, certo? Mas em termos de uma volta, ele pode ir de 0 até 360. E nessa posição, né, nesse espectro aí, tem posições mais importantes, mais tradicionais, que é importante a gente saber. Por quê? Porque em termos de nomenclatura mesmo, é você chegar na prova, ele fala sobre um ângulo agudo, um ângulo obtuso, e você saber do que se trata, tá bom? Então, mais uma vez, para não passar em branco, vamos relembrar, vamos aprender os casos mais tradicionais de ângulos, de medidas de ângulos. Vamos nessa. Então, ideia importantíssima para a gente saber é a ideia de congruência, tá bom? Lembrando que dois ângulos congruentes não são dois ângulos iguais, né? Mas congruentes são que têm a mesma medida, beleza? Então, congruência, ó, vem da mesma medida. Ok, mas dois ângulos que têm a mesma medida, que eles são exatamente iguais, eles não têm a mesma medida? Tem, eles são iguais, tá bom? Mas assim, ângulos iguais são ângulos congruentes, mas ângulos congruentes não são ângulos iguais, certo? Essa situação aqui, por exemplo, aqui são dois ângulos o quê? Eles têm a mesma medida, né? Esse ângulo aqui é um ângulo alfa, e esse ângulo aqui também é um ângulo alfa. Por mais que eles não sejam iguais, né? Então, em posições diferentes aqui, certo? Mas eles são congruentes, beleza? Então, a gente pode dizer aqui o quê? Pode dizer que a medida do ângulo AOB, ele é congruente com isso aqui. O sinal de congruente é assim, ó. Dois tracinhos. Minha gente, isso é Chico aí gritando, viu? Já pedi para baixar, mas Bruno inventa de vir para cá toda vez que eu tô gravando a aula. Vai ver. É igual a medida de COD. Beleza, pessoal? Ó, sinal de congruente aqui, ó. Congruente, certo? Lembrando que assim, muita gente escreve isso usa esse sinal de congruente, né? Esse símbolo congruente de forma errada. Por exemplo, tem gente que acha que um número aproximado, sei lá, 1,39 é aproximadamente 1,40, né? Aí vai e coloca assim, ó. Mas tá errado, tá? Isso aqui não é congruente, não. O sinal de aproximado é assim, ó. Certo? Então o correto seria que 1,39 é aproximadamente 1,40. Certo? Não é assim. Assim é congruente. Isso aqui que é aproximado. Beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, OAB, é congruente com o ângulo OCD, porque tem as mesmas medidas. Tem as mesmas medidas. Mesma medida, no caso. Caio, mas eu não entendi nada quando tu disse aí de ângulos iguais, nem ângulos congruentes. Como é a diferença aqui? Um ângulo é igual, ele é congruente, mas... Veja, existem ângulos que são iguais, né, e ângulos que são congruentes. Mas assim, os ângulos iguais também podem ser congruentes. Mas você entende essa ideia, essa reciprocidade, você entende? Por exemplo, o que seria ângulos iguais? Isso aqui. Dois ângulos são exatamente iguais, porque eles têm a mesma medida e eles são exatamente iguais, ó. Certo? Exatamente iguais. Então, isso aqui são dois ângulos iguais. Eles são congruentes? Claro que são congruentes, porque eles têm a mesma medida, entendeu? Ou seja, ângulos iguais, né? Olha, ângulos iguais, obviamente que eles são congruentes. Beleza?
Mas ó, o inverso não necessariamente. Né? Aqui são ângulos congruentes, mas não são ângulos iguais. Né? Como ângulos iguais, eles naturalmente já têm a mesma medida, eles também são congruentes, certo? Como é que a gente denotaria aqui? Ó? Podia dizer que a medida do ângulo AOB, agora sim, ó, é igual, né, à medida do ângulo COD, beleza? Ou então aqui, ó, AOB, essa representação aqui é igual a COB. Beleza, pessoal? Para a gente fechar aqui agora, vai ver 3 situações. Primeiro, ângulos consecutivos, né, ângulos adjacentes, e eu vou falar um pouquinho sobre bissetriz de um ângulo. Beleza? Falar sobre bissetriz de um ângulo, a gente acaba e faz exercícios. O que é que a gente viu hoje? A gente viu como é formado o ângulo, né? Na aula passada a gente viu ponto, reta, plano, semi-reta, segmento de reta, né? Viu as situações que pode ter reta e o plano, né? Um ponto no plano, a definição, né? Os conceitos primitivos. Viu que a reta ela pode ser paralela, pode ser consecutivas, pode ser concorrente, né? Podem ser perpendiculares também, e assim vai, certo? Viu que a partir dessas semi-retas, né, a gente forma os ângulos. Tá? Os ângulos a gente viu que trabalha com graus, né? Viu que define em graus, minutos, segundos. A gente viu os tipos as medidas mais tradicionais, né? Que é ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso, volta completa, certo? Ângulos congruentes, né? Quando tem dois ângulos podem ser congruentes, né? Dois ângulos eles podem ser consecutivos, adjacentes, e a gente falar de bissetria do ângulo, tá bom? Para fechar e fazer exercício, ou seja, a gente viu tudo que pode ter visto de ângulo, a gente vai ver nessa aula de hoje. São então ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, beleza? O que seria ângulos consecutivos? Ângulos que eles têm um lado em comum. Tem um lado em comum, é ângulo consecutivo, beleza? Agora, qual seria a diferença para adjacente? O adjacente são ângulos que têm um lado em comum, porém, assim, não tem pontos em comuns. Caio, entendi nada. Bora ver. Você entende que, por exemplo, o ângulo AOC com o AOB, eles têm um lado em comum, que é qual? É OA. Presta atenção. AOC com AOB. Você entende que esse lado aqui é em comum? Então eles são consecutivos. Eles são adjacentes? Não são adjacentes. Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela é em comum aos dois. Esse ponto, se eu tenho um ponto aqui, esse ponto está em AOC? Tá. Esse ponto está em AOB? Também tá. Então, ele tem pontos em comuns. Então, são consecutivos. Por exemplo, AOC e BOC. Você concorda que os dois só têm o OC de lado em comum. Beleza, são consecutivos. Mas eles são adjacentes? Não, por quê? Esse ponto aqui, ó, eles têm essa região aqui em comum, por exemplo. Toda essa região aqui é em comum os dois. O adjacente não pode ter região em comum, beleza? Então, bora colocar aqui os ângulos que são consecutivos. Para ver. O AOC, beleza? E o AOB são ângulos consecutivos. Porque, ó, tem um lado em comum e eles também têm partes em comuns dentro, beleza? São consecutivos. Outro aqui, o AOC e o BOC. É verdade? Consecutivos, ó. O AOB, ele tem que lado em comum no AOB? No AOB, ó, o lado em comum aqui, ó, AOC com AOB vai ser o OA. Lado em comum, beleza? O AOC com o BOC, eles têm OC como lado em comum também, certo? Tem regiões em comum? Tem. Nesse aqui a gente tem essa região aqui em comum. Nesse aqui de baixo a gente tem essa região aqui em comum, beleza? Então são apenas consecutivos, não são adjacentes, tranquilo? Como é que são adjacentes? Eu vou pegar esse mesmo exemplo de cima aí, beleza? Adjacentes. Adjacentes aqui, ó, vai ser esse ângulo com esse, somente. Por exemplo, o AOB e o
e o B, O, C. Beleza? Aqui eles são adjacentes. Por quê? Porque ó, AOB e BOC, eles têm um lado em comum, é o lado OB em comum, mas eles não têm regiões em comum, entendeu? Não tem regiões em comum. Essa região aqui está dentro dessa aqui? Não. Essa região aqui está dentro dessa aqui? Não também. Então, ó, a diferença de consecutivos para adjacentes. Beleza? Certo? Eu podia pensar como adjacente e consecutivo, né? Se ele é adjacente, ele é consecutivo. Você entende que o adjacente é um caso particular do consecutivo, não é? Porque o consecutivo é só o quê? É só, tipo, dois ângulos que têm um lado em comum. Beleza? Então, dois ângulos têm um lado em comum. O adjacente sempre vai ser dois ângulos e sempre vai ter um lado em comum. O problema aí é a região. Beleza? Então, a gente pode dizer que todo ângulo adjacente, ele é consecutivo. Beleza? Porém, nem todo ângulo consecutivo é adjacente, como a gente tem explicado, na questão das regiões aqui, ó. Dois ângulos que eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Beleza? Porém, esse aqui, ó, ele é consecutivo, ele é adjacente, que é um caso particular de consecutivo. Porém, aqui, ó, essa inversa é não necessariamente. Beleza? Ele pode ser consecutivo e não ter partes em comuns. Aí é um consecutivo que a gente chama de adjacente. Beleza? Porém, ele pode ser, nem sempre quando ele é consecutivo, ele é adjacente. Quando ele é adjacente, ele sempre vai ser consecutivo. Beleza? Já já a gente faz um exercíciozinho aí com esse jogo de palavras aí de 10 pra gente fixar. Bom, eu vou falar só mais duas situaçõezinhas, né, que envolvem ângulo, pra gente fechar e acabar de ter visto tudo que é de importante, que é de básico de ângulo. A primeira situação é ângulos opostos pelo vértice. Vou tentar identificar o que é que tem de importante nisso. E também eu falar de bissetriz do ângulo. A gente acaba, faz 2 ou 3 questãozinhas e mata já a sala de hoje. Beleza? Ângulos opostos pelo vértice. Já está dizendo, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Alfa e gama, aqui, ó. Por exemplo, são opostos pelo vértice. Beleza? O que a gente pode identificar quanto a isso? Você concorda que alfa mais beta, duas retas aqui, ó, concorrentes, duas retas concorrentes, alfa mais beta dá 180, né? Isso aqui é um ângulo raso. Isso aqui é um ângulo raso, beleza? Então eu posso dizer que alfa mais beta vai dar 180, beleza? Você concorda também que beta mais gama vai dar 180 também? Não, que aqui também é um ângulo raso. Então, ó, vou colocar assim, vou colocar gama mais beta também dá 180, beleza? A gente chegou aqui no sistema linear. Cara, por que tu tá fazendo isso? Pra gente identificar o seguinte, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Posso aplicar milhões de, né? Não, alguns casos para poder resolver esse sistema linear, tá certo? Que a gente viu já várias vezes, Nilo chegou a ver também. Posso fazer aqui uma subtração, né? Vou fazer uma subtração aqui, ou seja, seria subtração desse termo, né? Desse e desse aqui. Bora ver como é que ficaria? Ficaria, ó, alfa menos gama. Aqui, ó, beta menos beta se anularia, né? E 180 menos 180 se anularia também. Ou seja, igual a zero. A gente chega aonde aqui? Chega aqui, alfa menos gama é igual a zero, né? Eu posso fazer mais gama aqui e mais gama aqui, né? Isso aqui vai se anular. Alfa é igual a gama. Beleza? Ou então, né, passar o gama para lá, né? Que é você somar gama de um lado e somar gama do outro lado. Então, ó, onde a gente chegou? Que alfa é igual a gama. Beleza? Alfa é igual a gama, ou seja, dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos com a mesma medida, certo? São ângulos congruentes, certo? Não são ângulos iguais. Por que não são iguais? Porque eles não estão na mesma posição, né? Esse está para cá, ó. Esse está para cá. Mas eles são dois ângulos congruentes, certo? Também posso colocar aqui, ó, que alfa é congruente a gama, tá certo? Eu posso colocar que alfa é igual a gama? Não, posso não, porque eles não são iguais, mas eles são congruentes, beleza? Então, para fechar, ângulos consecutivos
ângulos congruentes, né? E o oposto pelo vértice, que a gente chega no ângulo de uma congruência dos ângulos, certo? Então, só vou comentar aqui rapidamente bissetriz do ângulo, para poder a gente matar a aula de hoje, né? E fazer alguns exercícios e fechar ângulos, né, nesse mini curso aí de geometria. Então vamos lá, exercíciozinho aí tranquilo, fácil, pra gente relembrar alguns casos, tá bom? Ele quer saber o valor de x, ó, nesse caso aqui, a gente sabe que a soma desses dois ângulos vai dar 180, né? Esse aqui é um ângulo raso, a gente já percebe que são dois ângulos suplementares, na verdade que a soma vai dar um ângulo raso, né? 180 graus. São dois ângulos que eles são consecutivos. A importância da gente ver a base, né? A gente olhar para uma questão dessa e conseguir, né, extrair tudo que fosse, que por acaso poderia ser cobrado. São dois ângulos consecutivos, né? E são adjacentes, beleza? Por que são dois ângulos consecutivos? Porque, ó, esse lado aqui, ó, essa semi-reta aqui é em comum aos dois lados, dois ângulos, beleza? Então são consecutivos. E a soma vai dar 180, ou seja, são dois ângulos consecutivos que também são suplementares, né? Então isso aqui, a gente pode dizer que são dois ângulos o quê? São adjacentes. Não que precise para essa questão, né? Mas é bom a gente identificar. Beleza? Então eu sei o quê? Eu sei que a soma vai dar justamente 180 graus, né? Então 4x mais 30 mais 2x vai dar 180 graus. Beleza? 4x mais 2x, 6x. Esse 30, lembra que é como se eu subtraísse 30 desse lado e subtraísse 30 desse lado, né? Esse menos 30 mais 30 é zero. E do lado de cá vai ficar menos 30. É como se eu passasse esse 30 para cá, né? Então, 180 menos 30, 150. Então, x vai ser 150 por 6 e dá 25. Então, 25 graus aqui, x. Beleza? Trabalhando com graus aqui, né? Ele pediu 25. 25. Beleza? Nesse caso aqui, ó, a gente já identifica um ângulo reto aqui, né? Esse ângulo reto, né, tem 90 graus, beleza? 90 graus a gente sabe que a soma daqui, ó, tudinho vai dar 180, tranquilo? Então 180, ó, 35 mais 90 mais x, verdade? Então vai ser 35 mais 90 mais x, vai dar 180, tranquilinho, tranquilinho, beleza? 90 mais 35 vai dar 125, né? Então vai ficar, ó, x é igual a 180 menos 125. Isso aqui vai dar 55. Né? Então x vai ser 55. Beleza? Então primeira questãozinha aí, tranquila, pra gente começar a se aquecer. Vamos para mais uma. Vamos lá, mais uma. Aí uma questãozinha de opostos pelo vértice, onde ele quer qual o valor de alfa, né? Lembra da demonstração da gente? A gente percebeu que esse ângulo, né, oposto pelo vértice com esse são ângulos iguais, né? Assim como esse ângulo aqui é igual ao ângulo de alfa. Mas vê, se eu chegar aqui e fazer simplesmente que alfa é igual a 4x menos 2y, não responde a questão, né? Porque eu não sei quanto é x e não sei quanto é y. Mas vamos tentar olhar para cá, ó. Esses dois aqui são iguais, então vê, eu sei que x mais y, pela demonstração, né, é igual a 2x menos y. Beleza? Presta atenção para cá. Então, ó, eu já sei que posso passar o y para cá, vai ficar aqui 2y é igual a x. Então, guarda isso aqui, ó. 2y é igual a x. É verdade? X mais y é igual a 2x menos y, né? Então, 2x, 2y é igual a x, beleza? Vamos tentar olhar para cá agora, ó. Eu sei que 4x menos 2y, esses dois ângulos aqui, né? Eles são ângulos suplementares, ó. A soma dá 180 graus. E vamos tentar olhar para cá, então. Para essa outra aqui, então vai ser 4x menos 2y mais x mais y é igual a quanto? É igual a 180. Beleza? Mas eu não sei que x é igual a 2y, né? Então eu vou tentar substituir aqui, ó, porque só me sobra o y. Isso aqui é resolver um sistema linear, tá vendo? Só sobra o y e eu acho quanto é o y. Sabendo quanto é o y, eu sei quanto é x. Beleza? Então, vê, 4. No lugar de x eu vou botar o quê? Eu vou botar y. 2y. Menos 2y. Mais, no lugar de x eu boto o quê? 2y de novo.
mais y é igual a 180. Beleza? Então, ó, 8y menos 2y mais 2y mais y é igual a 180. 8y menos 2y dá 6y. 6y mais 2 vai dar 8. 8y mais 1y dá 9y. Então, ó, 9y é igual a 180. Beleza? Se 9y é 180, y é igual a 180 sobre 9, que dá 20. Certo? Então, o valor aqui, ó, 20 graus. O valor de y é 20 graus. Certo? Se eu sei o valor de y, ó, presta atenção. Eu sei que alfa, deixa eu colocar aqui. Eu sei que alfa é igual a 4x menos 2y. É verdade? Porque é oposto pelo vértice. Mas eu tenho que descobrir quanto é yx. Já descobri y. Y é igual a 20. Beleza? Quanto é x? Só substituir aqui, né? Se y é igual a 20, ó, x é igual a 40, né? Porque é 2 vezes 20, dá 40. Beleza? Então, ó, descobri também que x é igual a 40. Beleza? Então agora eu acho o alfa. O alfa vai ser 4 vezes x, que é 40, menos 2 vezes y, que é 20. Certo? Então alfa, 4 vezes 4 dá 16, né? 16 com 0, 160. 160 é igual a 2 vezes 2 dá 4, com 0, 40. Menos, né? Menos 40. Beleza? Então, ó, alfa é igual a 120. Beleza? O alfa é igual a 120 graus. Ó, isso aqui é 120 e eu já sei que essa soma aqui, ó, vai dar 60, né? Bora ver se dá 60? Vai ser, ó, 2 vezes x vai dar 80. 80 menos 20 dá 60. Até porque isso aqui são suplementares, né? Então 120 mais 60 vai dar 180. Se aqui é 60, eu sei que essa soma aqui também vai dar 120. Aqui vai dar 60. Beleza? X mais y, ó, 40 mais 20, 60. Beleza? Então quando você tem todo o entendimento teórico, até para você tirar a prova real depois, para ter certeza que acertou, você pode fazer isso. Beleza? Então, vamos nessa, mais uma aqui, uma questãozinha teórica, né, que mexe com aquele jogo de adjacente, consecutivo, né? Eu falei também um pouco de adjacente suplementar, né, quando ele é adjacente, e também é suplementar, que é a soma dá 180 graus, beleza? Então bora ver aqui. Letra A. 2 ângulos consecutivos são adjacentes. Falso, né, pessoal? Lembra que ele é consecutivo, mas não necessariamente ele é adjacente, né? O adjacente é um caso particular do consecutivo, beleza? Ele pode ser consecutivo, ele pode ter um lado só em comum, né? Mas eles podem ter regiões em comum. Se eles têm regiões em comum, ele é consecutivo, mas não é adjacente. Então, não necessariamente. Falso. 2 ângulos adjacentes são consecutivos, aí sim. Porque lembra que o adjacente é um caso particular do consecutivo, né? Mas todo adjacente já é consecutivo. Ele já foi consecutivo, né? Tem o fato de não ter regiões em comum, aí passa a ser adjacente. Mas adjacente já é consecutivo. Bom? Então, verdadeiro o item. 2 ângulos adjacentes são opostos pelo vértice. Vê, o oposto pelo vértice não vai ser algo desse tipo assim? Tipo, esse e esse, né? Como é que eles podem ser adjacentes? Se eles têm que ter um lado em comum, não é? O que podia confundir você aqui é você comparar esse com esse aqui, ó. Esse com esse lado aqui são adjacentes, né? Esses dois lados assim, ó, esse e esse aqui são adjacentes. Beleza? São adjacentes suplementares, né? Que a soma dá 180. Não tem regiões em comum. Mas o oposto pelo vértice é esse e esse aqui. Então não são adjacentes. Falso. 2 ângulos OPV não são... Cadê? 2 ângulos adjacentes. 2 ângulos OPV são adjacentes. Falso, né? Tipo, 2 ângulos adjacentes são OPV. É falso, né? Adjacente não tem como ser OPV, porque o OPV é pro outro lado, né? Não tem nenhum lado em comum. E aqui também se torna falso, né? 2 ângulos OPV são adjacentes. Impossível, né? Impossível 2 ângulos ter um lado em comum e serem OPV, né? Serem opostos pelo vértice. 2 ângulos OPV são consecutivos, menos ainda, né? Porque o consecutivo é mais específico ainda, verdade? Não, mais específico é o adjacente, perdão. Mas sim, 2 ângulos OPV são consecutivos. Não, né? Consecutivos não tem que ter um lado em comum também, é verdade?
Tem que ter um lado em comum, eles podem ter a mesma região, mas tem que ter um lado em comum. Então jamais o ângulo OPV, que é oposto, vai ter um lado em comum. Falso também. Beleza? Dois ângulos suplementares são adjacentes. Dois ângulos suplementares são ângulos que a soma dá 180. Mas olha a pegadinha aqui. Dois ângulos suplementares são adjacentes. Você pensa, dois ângulos suplementares aqui, por exemplo, são adjacentes. São adjacentes. Pessoal, dois ângulos suplementares, eles não tem que estar colados não, sabe? Por exemplo, eu posso ter um ângulo aqui, ó. Tenho aqui, sei lá. Eu tenho algo desse tipo aqui. Aqui. Sim e assim. Beleza? Por exemplo, esse lado aqui, esse ângulo aqui, ele vale 30. E esse aqui vale 60. Beleza? Eles são complementares, por exemplo. Mas quer dizer que eles têm que estar colados? Não. Dois ângulos, a soma deles é 90. A soma deles é 180. A soma deles é 360. No caso suplementar, 180. Mas eles não precisam ter algum ponto em comum, não. Beleza? Então, falso. Pela mesma ideia, aqui, dois ângulos complementares são adjacentes. Não necessariamente. Podem ser, claro que podem ser. Por exemplo, se eu pego aqui. Se eu pego aqui, 30 e 60. Dois ângulos adjacentes. Eles são consecutivos, não tem regiões em comum, né? E a soma dá complementar. Mas dois ângulos não necessariamente são. Porque podia ter um 60 aqui e o de 30 aqui. Esses dois ângulos são complementares, mas não necessariamente eles estão encangados, né? Eles estão um colado com o outro, um tendo um lado em comum com o outro. Beleza? Então, item falso. Dois ângulos adjacentes são complementares. Não necessariamente, né, pessoal? Eles podem ser dois ângulos adjacentes suplementares, podem ser dois ângulos adjacentes replementares, né? O fato deles estarem colados, eles estarem com um lado em comum, né? Sem ter regiões em comum, não quer dizer que necessariamente a soma vai ser 90. Né? Pode ser, eu falei, pode ser adjacente suplementar, isso eu já falei várias vezes agora. Então, item falso. Beleza? Então, isso aqui, ó, VOF, mas mesmo se fosse uma questão objetiva, seria a letra B. Só a B verdadeiro. Certo? Então, todo esse joguinho aí de replementar, suplementar, adjacente, consecutivo, espero que você tenha tirado suas dúvidas agora. Simbora fazer a última de hoje. E para fechar essa aula de hoje, bora ver duas questões aí que envolvem o que a gente trabalhou. A quarta questão é a seguinte. Qual é o ângulo que excede o seu complemento em 76? Só primeiro, bora definir assim. Qual o ângulo, né, que excede o seu complemento em 76? Vamos colocar assim, ó. O ângulo eu vou chamar de X. Beleza? Chamei o ângulo de X. O seu complemento, ó. O seu complemento. Qual é o complemento de um ângulo? Não é o que falta para completar 90, não é? Então, bora pensar o seguinte. Se o ângulo é 30, qual é o complemento dele? 60. Não é? Então, 60 vai ser 90 menos 30, não é verdade? Então, se o meu ângulo é X, vê se meu complemento não é 90 menos X. Concorda? Então, meu ângulo é X, meu complemento é 90 menos X. Assim como o meu suplemento seria 180 menos X, meu replemento 360 menos X. Qual é o ângulo que excede o seu complemento em 76? Vamos pensar essa questão de qual é o ângulo, né, que excede. Veja, se eu digo assim, X excede Y em 10. O que seria X excede Y em 10? Não é que X tem 10 a mais que Y? Você concorda com isso? Então, vê, se eu digo que X excede Y em 10, você concorda que X menos Y é igual a 10? Não é? Vê? Uma situação aqui, X sendo 20 e Y sendo 10, tá certo? X excedeu Y em 10, né? Então eu posso dizer que 20 menos 10 vai dar 10, beleza? Então se eu digo que X excede Y em 10, quer dizer que X menos Y é igual a 10, beleza? Se o ângulo excede o complemento em 76, eu posso dizer o que aqui? Posso dizer justamente que o ângulo menos o seu complemento vai dar 76. Entendeu, pessoal? Por essa mesma analogia aqui, se X excede Y, né? Por exemplo, eu e Renata, tá bom? Minha idade excede a de Renata em mais ou menos, sei lá, uns 10 anos. Certo? Dando um exemplo aqui. Não que seja. Dando um exemplo.
Então, você entende que a minha idade menos a de Renata dá igual a 10 anos? Né? Não é isso não, mas está próximo disso. A minha idade menos a dela dá 10 anos. Então, quando se fala em excede, vai ser justamente essa ideia. Então, ó, vai ser a idade ângulo menos a idade, menos o seu complemento, vai ser justamente quanto excedeu, beleza? Então, x menos 90 menos x dá 76. Como é que eu faria aqui? Agora é só resolver, né? Menos com menos dá mais, vai ficar aqui x menos 90, menos com menos, mais, né? Mais x é igual a 76, beleza? Então, ó, 2x é igual a 166, não é verdade? Então, x vai ser justamente 83. Beleza? Show de bola. Bora mais uma aqui, ó. Quinta questão pra gente. Uma questão que é aparentemente complicada, mas se a gente fizer, né, pelo caminho certo, se torna tão fácil. Se a gente aplicar também ideias de matemática básica, se torna tão fácil ver. Seguinte, dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Qual é a medida do ângulo formado por suas bissetrizes? Vamos ver assim, vê. Um ângulo que ele tem 136, né? Digamos que ele seja um ângulo mais ou menos assim, aqui 90, né? 180, 120, mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Vê. Dois ângulos, eu não sei qual é o ângulo, né? Eu sei que isso tudinho vai dar 136, ó. Dois ângulos adjacentes somam 136. Eu não sei onde é que ele está, tipo, qual é a medida dos dois. Então, digamos que seja aqui. Digamos que seja aqui. Eu não sei qual é essa medida, mas eu sei que essa bissetriz aqui, ó, e a bissetriz aqui divide o ângulo ao meio, né? Nas duas regiões iguais. Concorda? Então, vê. Ele quer saber justamente quanto é esse ângulo aqui, ó. A pergunta é quanto é esse ângulo aqui. Entre as duas bissetrizes. Vê, eu não sei nada desses ângulos. Mas olha o que eu sei. Eu sei que esses duas regiões aqui, ó, esses dois ângulos aqui são iguais, né? Se são iguais, eu posso dizer, ó, deixa eu complementar aqui. Eu posso dizer que aqui é x, aqui é x também, né? E aqui, eu sei que aqui é y. E aqui é y também. Beleza? Como tudo é 136, presta atenção. Eu sei que 2x mais 2y é igual a 136. Não é verdade? Olha o que ele quer. Ele quer x mais y. Então, vê, ele quer x mais y. Beleza? Aqui, ó. Se torna fácil, né? Posso dividir por 2? Dos dois lados, pessoal? Posso, né? Divido por 2 aqui. Divido por 2 aqui. Isso aqui vai dar, ó, x mais y é igual a 68. Beleza? Que é justamente, ó, quanto ele quer aqui. Então, essa medida vai ser 68. Então, 68 aqui e 68 esses dois ladinhos aqui. Beleza, pessoal? A aula foi bem importante. A gente tá pegando desde o comecinho, né, de geometria plana mesmo. A gente viu ponto, viu reta, viu plano, viu segmentos de reta, viu o envolvimento das retas, né, paralelas, consecutivas, perpendiculares, beleza? Depois trabalhou ângulo, viu assim, tudo desde o comecinho, deu uma destrinchada completa, beleza? Na próxima aula a gente vai ver triângulos, próxima aula só sobre triângulos. Na outra aula a gente vai ver círculo e circunferência, né? Vai começar a mexer um pouquinho com graus também, né? Tentar fazer aquelas divisões de graus. E na última aula a gente termina a ver um pouquinho de polígonos, a parte mais básica do polígono, tá? Dos outros polígonos, né? Fora o que eu tinha falado já. E a gente fecha com exercícios, tá bom? Então 5 aulinhas pra gente ver tudo que é exatamente elementar de geometria plana. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!